Bom dia, pessoal. Hoje nós estamos aqui para um seminário, né, da disciplina de Materiais Modernos e Aplicações. É o primeiro seminário da disciplina dessa turma de 2023. E aí a gente tem a honra aí de receber o professor César Avellaneda, que foi assim, a gente compartilhou alguns anos no mesmo laboratório, na época que ele estava fazendo o seu estágio de pós-doutoramento. Eu era um moleque, uma criança lá Isso. naquela época, que eu era aluno de iniciação, depois Isso é isso. mestrado, e tinha lá um pesquisador ferrenho que não parava de trabalhar. O cara trabalhava, eu ficava espantado o quanto que esse cara trabalhava, né? Eu chegava no laboratório cedo, eu achava que eu chegava cedo, mas ele já estava lá fazendo medida e trabalhando. E esse aí é o César que está aqui com a gente. Então, muito É, obrigado, viu, César, por ter aceito obrigado. o convite aí para poder compartilhar com a gente um pouco das suas pesquisas aí aonde você está hoje. Acho que é importante você pontuar Ok. aí a universidade onde está, onde fica Uhum, geograficamente aqui. Acho que a maioria das pessoas aqui, a gente tem algumas pessoas do Nordeste aqui na uhum, disciplina como alunos especial, tem algumas do estado de São Paulo aqui do nosso uhum, programa mesmo, então é legal você uhum, pontuar isso também. uhum, Vou falar um pouquinho do perfil do César, né? Ele tem graduação em Física e mestrado e doutorado em Ciências e Engenharia dos Materiais, né? Pela USP. Ele realizou estágios de sanduíche na Universidade de Leibniz Institut für Material. Eu não vou saber falar isso, Essa obviamente. paranoia material. Não vou nem tentar, Uhum. mas ele passou bastante tempo também no laboratório no LIEC, né, fazendo um estágio. Era com o professor Bulhões, não é? Isso, com o Que professor você Bulhões, isso. fazia o estágio de pós-doutoramento lá também. E hoje o professor César, ele é professor associado e coordenador adjunto do curso de graduação de Engenharia de Materiais da Uhum, Universidade Federal de Pelotas, né? uhum, Ele possui experiência na área de física da matéria condensada, né? E também na área de química e eletroquímica e tem atuado no desenvolvimento e estudo de dispositivos eletrocrômicos, filmes finos, eletrólitos sólidos à base de polímeros naturais, né, aplicando esses temas na área de nanotecnologia e conversão de energia solar, né? Então, César, seja muito bem-vindo. uhum. Acolhemos você aqui nessa manhã para você poder compartilhar com a gente um pouquinho da sua sabedoria. E acho que é isso. Eu passo o bastão aí para você começar seu seminário. Bom dia. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao professor Francisco pelo convite de poder apresentar os trabalhos que fazemos aqui na Universidade Federal de Pelotas, né? Eu já não sou mais adjunto, era adjunto, já não sou mais adjunto, né? Mas durante muito tempo foi 4 anos coordenador, fui adjunto, mas agora não sou mais adjunto. Então, aqui na Universidade Federal de Pelotas temos diferentes cursos, nós estamos no sul do Brasil, no sul do estado também, né? Então, uma região bastante frio aqui, né? E, e tem algumas, temos universidades próximas, como é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que está em Porto Alegre, a Unipampa, né, que tem vários campos, a colaboração na qual nós fazemos é em campus Bagé, e temos também a FURG, né, que está em Rio Grande, onde estava antigamente e está tentando reativar o polo naval. O interesse lá, no que nós vamos falar na apresentação, é o que a eletroquímica tem a nos dizer e como a eletroquímica pode, digamos, nos ajudar na parte da tecnologia e assim como as caracterizações, as linhas de pesquisa que nós desenvolvemos aqui na Engenharia de Materiais, no nosso programa de pós-graduação e no meu grupo de pesquisa, né? Então, a maneira de introdução, quando nós falamos de eletroquímica, né? Então, o fenômeno da eletroquímica é um fenômeno basicamente que trabalha com interface, né? Então, basicamente é um processo de oxidação e redução, né? Quem ganha elétron, quem perde, perde elétron. Então, isso, digamos, a eletroquímica está presente aonde, né? Então, por que nós temos que estudar eletroquímica? Hoje,
Alguns alunos, por exemplo, podem estar no tablet, no celular ou no computador, enfim. Mas todos esses dispositivos precisam de uma bateria, né? Então, hoje em dia, o que nós queremos? Que essa bateria tenha uma duração, quanto mais tempo você estiver trabalhando nela, e para carregar, esse processo seja rápido, né? Então, como que isso acontece? Então, precisa de um eletrólito, de um cátodo, um ánodo, que é um armazenador de íons, né? E a tendência é utilizar diferentes materiais para poder ter uma eficiência melhor, tanto lá na qualidade dos materiais, como a eficiência de uma bateria. Então, caracterizar uma bateria, por exemplo, seja de um celular, seja de um tablet, enfim, né? Se requer de eletroquímica para fazer essas caracterizações, né? E o que se está trabalhando hoje em dia é o grande desafio, e é ter todos esses dispositivos que sejam flexíveis. E isso também faz que você tenha enfocar de uma maneira diferente de preparação dos seus trabalhos, de preparação da amostra, porque uma coisa é você fazer seu material é um substrato que pode ser ITO, FTO, enfim, onde você faz um tratamento térmico, pode ir a 450, pouco mais, pouco menos, mas no ITO PET você não pode passar isso porque ele termina fazendo cinza, né? Então, você tem que ter uma resposta bem próxima do ITO em vidro, mas no substrato flexível para fazer dispositivos flexíveis, display, enfim, diversas utilidades, né? Então, isso é que nós queremos estudar, né? Basicamente processos de intercalação, e de nosso interesse é estudar não somente teoricamente, basicamente experimentalmente, e conseguimos fazer alguns trabalhos teóricos, né? Nós tivemos esse desafio, né, de poder começar a fazer um pouco mais de teoria. Justamente quando nos pegou na pandemia, não podíamos entrar no laboratório. Eu falei, bom, vamos fazer um pouco de teoria, fazer um pouco de, aproveitando a nossa formação, né, de que está entende um pouco mais de matemática, se entende um pouco de física, enfim, fazer processos de intercalações para poder estudar fenômenos de difusão. Ô César, só um Oi, minuto. Por acaso você está mudando slides já ou ainda não? Não sei. já? Ah, não. Aqui para a gente está vendo aqui um painel congelado do primeiro slide da sua apresentação. Eu estou vendo o PowerPoint, Ué, não. a parte que você consegue configurar os slides. Acho que a apresentação ela foi para uma outra tela. Pera, deixa eu ver então, aqui. Ah, é. Deixa eu ver se assim Agora funciona. acho que foi. Mas Vamos tem uma ver. tela branca aqui. Não sei. Tá carregando aí? Agora está indo? Agora foi. Agora tá certo. Tá. Então, nós estávamos falando o porquê nós queremos estudar a eletroquímica, né? Então, na parte de baterias, né? Que agora a tendência é nós trabalhar toda a parte de dispositivos flexíveis, né? Que é um grande desafio, né? E quando, digamos, veio a importância disso, né? Quando o pessoal ganhou um prêmio Nobel em eletroquímica, pessoal lá que trabalhou em 2019 ganhou um prêmio Nobel, né? Isso foi um pessoal que desde que por no caso do Hugh Godenoff, é uma pessoa que já tinha quase 90 anos quando ele ganhou esse prêmio, bastante, é uma pessoa já com muita trajetória, e para a gente que trabalha na eletroquímica, tem uma pessoas que trabalham com isso, é um reconhecimento praticamente para todo mundo que trabalha nessa área da eletroquímica, né? Então, e como a eletroquímica, digamos, pode interagir em nosso dia a dia, né? Então, nosso corpo realiza reações eletroquímicas em nosso organismo, né? Também, por exemplo, na parte de joia, que o pessoal antigamente trabalhava mais na parte de eletrodeposição, essas coisas, né? E também na parte de que nos pode fazer diferentes substâncias, que nós podemos, nanopartículas, que o pessoal utiliza de autolimpantes, que podemos trabalhar nos combustíveis que o pessoal quer fazer, um combustível com energia mais limpa, né? E também na parte de utilizar a parte da eletroquímica, logicamente, a conversão de energia, né? E basicamente o que nós estamos querendo é dispositivos à base de íons lítio, né? Sempre a gente tem que estar olhando a parte, digamos, de o meio ambiente, né? Então, tendo em conta isso, o interesse da minha apresentação é como estudar a eletroquímica aplicado
para dispositivos ópticos, né? E que materiais compõem esses dispositivos ópticos? Então, quando a gente fala de dispositivos ópticos e falamos basicamente de materiais cromogênicos, né? Nós então estamos falando de dispositivos, por exemplo, importante é cromo, né? É cor, né? Gênio, cromogênico, a parte como que esse material vai mudar a propriedade óptica, né? Por exemplo, os materiais fotocrômicos, eles mudam, né, pela interação da luz, né? Por exemplo, é muito conhecido o pessoal que usa esses óculos photogray, né? Então, quando está no sol, ele fica escuro e quando está sem a incidência solar, fica transparente. Aqueles materiais termocrômicos, por exemplo, que com efeito de temperatura, por exemplo, podemos ver aqueles copos lá que está em branco, digamos, ou em preto, e quando coloca água quente aparece uma imagem, né? Então, são esses materiais que têm essa propriedade de apresentar essa mudança de propriedade óptica com a parte do calor, né? Já os materiais gasocrômicos têm esse mesmo efeito, mas quando você trabalha com gás. E os materiais eletrocrômicos, que é o que nós trabalhamos em nosso grupo de trabalho, aqui no nosso grupo de pesquisa, é quando um determinado óxido, né, nós aplicamos uma diferença de potencial, né, para, digamos, para inserção de íons lítio, nesse caso, para ele ficar colorido, e para ficar descolorido, aplicar um potencial reverso, né? Podemos aplicar corrente também. Então, que é isso que nós queremos através disso, né? Por exemplo, materiais fotocrômicos, né? Então, dentro disso, nós temos trabalhado diferentes óxidos, porque nós temos que todas as aplicações que a gente faz, e eu lembro que quando estava lá fazendo pós-graduação, quando o Chico estava começando seus estudos, né? Aí, nosso interesse era estudar diferentes óxidos, para ver a possibilidade se ele tem aquela variação, né? Ao longo com o tempo, nós conseguimos demonstrar sim, que efetivamente esses materiais, esses óxidos, basicamente óxidos de metais de transição, apresentam essa propriedade. Então, nós depois falamos assim, bom, este material pode ser utilizado para um dispositivo porque acredita-se que vamos ter uma economia, né? Hoje não, hoje nós desmontamos todo o dispositivo e podemos fazer cálculos através de simulação computacional, de dizer, por exemplo, se eu tenho um dispositivo que tem uma variação entre colorido e descolorido, talvez esse dispositivo seja melhor no Rio Grande do Sul, então, ou seja melhor lá no Nordeste, onde tem maior incidência solar. Então, eu posso dizer, bom, agora eu posso não somente dizer que ele vai dizer assim, ele pode dar uma economia de energia. Não, hoje nós podemos quantificar, por exemplo, quanto você gastaria de energia em preço na força, né? Porque se você em verão, por exemplo, aí você tem que colocar cortina, ar-condicionado. Mas se eu tivesse isto aqui, quanto eu economizaria? Quanto que eu economizaria se estivesse em uma região sul onde faz frio? Ou quanto que eu economizaria se eu estivesse lá no Nordeste ou na Amazônia, que é pessoal mais quente, né? Então, dentro desses óxidos, basicamente, os pessoal tem trabalhado o tungstênio. O tungstênio é um material bastante interessante porque o tungstênio, o titânio, o nióbio, o vanádio, ele é um material bastante interessante porque eles são conhecidos como camadas funcionais, né? Camadas funcionais porque a mesma camada você pode dar diferente utilidade, pode fazer um tungstênio, pode ser utilizado para sensor, pode ser utilizado para uma cela solar, depende, o vanádio também, o vanádio pode utilizar como armazenador de íons, o vanádio você pode utilizar para ser um material termocrômico, pode ser para uma bateria, para um capacitor, é só, digamos, mexer com a espessura, né? Então, tendo em conta isso, né? Já aproveitamos um trabalho que finalizamos, que fizemos com o professor Bulhões e terminamos aqui com meus alunos, de estudar justamente essas propriedades ópticas, né? De ver, por exemplo, como esse material se comporta quando tem incidência e quanto que ele se comporta quando ele não tem incidência solar. Então, o trabalho dele, que é um trabalho inicial da minha aluna de doutorado, que estava terminando o mestrado, era justamente demonstrar que esse filme de W3, ele apresenta essas propriedades fotocrômicas, ou seja,
quando ele incide, né, você tem uma mudança de coloração, ou seja, uma mudança nas propriedades ópticas. Então, isso significa o quê? Se eu tiver, por exemplo, em uma casa, colocar um filme desses, quanto de economia me pode dar? Então, nós temos que estudar a cinética, digamos, de descoloramento dele. Então, nesse trabalho que foi do ano passado, a gente fez alguns estudos, estudar os parâmetros ópticos dele, calcular índice de reflexão, porque como se trata de uma janela, não, então temos que ver se realmente vai passar a luz, não vai passar a luz, né? Então, dentro dos materiais termocrômicos, nós estamos agora fazendo os primeiros esforços, né? Por exemplo, agora temos vanádio. Nós trabalhamos vanádio durante muito tempo, mas um vanádio utilizando a rota alpóxida. Então, essa rota alpóxida é bom. O problema é que se você quer fazer algo, tornar esse dispositivo um produto para vender, esse produto tem que ter uma viabilidade econômica, né? Por mais resposta que ele tem. Então, você tem que ter que ele seja um bom funcionamento e que ele seja viável economicamente. Então, o alpóxido ele funciona muito bem, mas ele economicamente é caro, né? Então, de aí que nós vimos que se realmente o vanádio funciona bem, então encontrar uma rota alternativa com as que estamos agora fazendo as nossas apostas, né? Então, esse é basicamente o funcionamento de um dispositivo ou de um dispositivo termocrômico quando você tem um calor também, né? Porque aí o pessoal coloca um fotodetector quanto de temperatura. E aí que vem o interesse, por exemplo, de ter vidros, né? Que tem uma determinada camada, que pode ser vanádio e outro, que seja suficiente calor para ele fazer essa transição, né? Então, esse, digamos, é o desafio. E já nos materiais também termocrômicos, por exemplo, tem, dependendo, basicamente, o pessoal que mora no campo, né, o pessoal no Nordeste, aí seria um bom negócio, né, no ponto de vista de apostar esse tipo de tecnologia, porque a incidência solar é muito alta, né? Então, já na parte dos dispositivos eletrocrômicos, que temos trabalhado bastante, desde nossa época de pós-graduação, de pós-doutorado com o professor Bulhões, né? E depois trazemos essa linha aqui para Pelotas, é ver como um dispositivo, né? Quando você aplica uma diferença de potencial, pode fazer. E o ideal sempre, né? Nós no laboratório trabalhamos em escala pequena, mas depois a gente tem que trabalhar um tamanho maior, né? Então, opa, então o que nós queremos é, por exemplo, hoje em dia, né? Se nós queremos aplicar isso para um edifício, né? Se vocês dão uma olhada, por exemplo, quando vai comprar uma geladeira, um televisor, vocês sempre olham, né? Que tem uma tabelinha vermelhinha, quanto que de consumo ele faz. Hoje, os prédios têm que ter essa etiqueta também. Por exemplo, você vai comprar um apartamento, você tem que saber quanto de energia você vai gastar. É por lei que os caras têm que te falar, né? Então, de aí, digamos, o interesse de fazer um trabalho, né? Que seja, digamos, dentro do possível, ecologicamente. E por que isso, né? Porque a população cada dia está aumentando. Então, você vai chegar um momento de que a capacidade energética de cada país não vai aguentar. Então, por isso, o pessoal tem que criar fontes alternativas ou, em nosso caso, economizar energia. Utilizando estes dispositivos, nós pretendemos economizar energia, né? Então, nós temos a matriz, que se tem de 2018, né? Podemos atualizar isso, né? E o que nós, basicamente, o pessoal trabalha basicamente, as usinas, né? É por isso que a tendência se está apoiando muito a tecnologia para fazer essas células solares, que o pessoal que trabalhou com DSC, agora o pessoal está dando mais ênfase na parte de perovskita, né? Para poder suprir, digamos, ou essas tecnologias onde não existe, digamos, ainda a rede elétrica, né? Então, dentro desses consumos, né, quanto, digamos, essas energias que consomem basicamente estão, por exemplo, iluminação, numa casa se gasta muita energia, né? Até um prédio, por exemplo, você vê às vezes prédios que está tudo luz iluminada quando não deveria estar, né? Então o consumo é considerável.
E aí que entra, digamos, a parte do dispositivo eletrocrômico, né, que é, digamos, já se vem trabalhando há muito tempo. O que se vem tentando fazer é criar metodologias mais baratas, mais eficientes para poder levar para o mercado. E tanto, digamos, para dispositivos, digamos, rígidos, o quanto flexível, que é a tendência de agora de pessoal fazer isso, né? Então, o que ao final de contas é um vidro inteligente, né? Por que nós queremos apostar isso? Lembrando que aqui temos um exemplo de uma janela mesmo de uma casa, mas nós temos, trabalhamos laboratório uma escala menor, né? Mas dá para fazer sim um tamanho de 1 metro quadrado, né? Que é o interesse para depois levar lá na aplicação mesmo, né? Então, com isso, nós podemos fazer, minimizar a radiação solar, melhorar o conforto visual e também o conforto térmico. Agora, dentro da parte da vista arquitetônica, também tem a parte estética, digamos, né? Porque, por exemplo, se você trabalha molibdeno, trabalha tungstênio, quando você polariza, você vai ter uma janela azul. Mas vai sair, mas eu não quero azul, eu quero marrom, por exemplo, né? Então, vamos trabalhar com níquel, então, né? Então, quando você polariza o níquel, ele é marrom. Mas pode ser que algumas pessoas também não querem nem marrom, nem queiram azul, então, talvez cinza. Então, trabalhamos uma dopagem de nióbio com molibdeno e conseguimos trabalhar em esses aspectos, né? Então, basicamente, um dispositivo eletrocrômico é basicamente composto por um substrato, né? Que esse substrato tem um vidro e uma camada condutora, pode ser ITO, FTO, enfim, outros substratos que tem já atualmente, né? ATO, enfim, né? E de outro lado, sempre tem um cátodo humano, né? Onde está a camada eletrocrômica, que quando você vai aplicar a diferença de potencial, aqui tem o contraeletrodo, né? Então, os íons que estão no contraeletrodo, quando você polariza, ele tem que ir em direção ao filme eletrocrômico para mudar a propriedade óptica, e o caminho que ele precisa é um condutor iônico, né? Ou seja, precisa um eletrólito, que inicialmente, os primeiros eletrólitos que o pessoal trabalhou eletrólito líquido, mas quando você trabalha com líquido, você tem um problema de que pode acontecer um vazamento, né? Então o pessoal fala assim, não, vamos fazer sólido então, né? Sólido é bom, mas às vezes a resistência pode aumentar e isso pode atrapalhar a condutividade iônica. Então, o que se vem trabalhando agora, que é o que nós agora estamos trabalhando também, é fazer eletrólitos gel com uma viscosidade, por exemplo, do mel, que vai evitar isso. Então, é um desafio porque você tem que fazer um porta-amostras para caracterizar por gel, né? Uma coisa é ter um porta-amostras para caracterizar por uma sólido, né? E outro por gel. Então, isso é o que nós queremos fazer, né? Estudar este processo. E todo este processo é basicamente processo difusional. Então, quando nós falamos um processo difusional, nós temos que nos lembrar que estamos falando da lei de Fick, né? E que justamente nós, aproveitando essas propriedades, começamos a fazer depois um trabalho teórico que nós vamos apresentar um pouquinho mais na frente, né? Então, isso que nós queremos, que ele esteja colorido e descolorido. E qual que é a vantagem, digamos, destes dispositivos? Você não sempre vai estar aplicando o potencial, não, você polariza ele e deixa um tempo, né? Por exemplo, vamos supor, apareceu o sol, sei lá, umas 7 horas da manhã, você polariza ele e depois, digamos, como se fala, digamos, tira da tomada, né? Aí ele vai ficar até uma tarde, isso, ou seja, até ele tem uma memória óptica, né, para que permita ver quanto você não vai precisar estar sempre ligado. Ele tem um caso do W3, a memória dele é muito bom, por isso que ele é muito bem trabalhado, né? Então, tendo em conta isso, o que nós temos trabalhado aqui no nosso grupo, aqui na Universidade Federal de Pelotas, dos filmes eletrocrômicos, basicamente, o tungstênio, tanto para trabalhar em filmes rígidos quanto em filmes flexíveis, o nióbio, né, que já tenho trabalhado anteriormente, e o molibdeno. Do contraeletrodo, né, nós temos, nossos esforços inicialmente foi trabalhar vanádio utilizando a rota Coulter, e agora estamos usando uma rota alternativa
E da parte dos eletrólitos, estamos trabalhando com polímeros naturais, né? Que pode ser sólido e gel. Então, basicamente, esses filmes, como que a gente prepara, né? Partimos os materiais, basicamente partimos, seja um sal ou um alcóxido, né? Utilizamos solvente um álcool, né? E utilizamos um catalisador, um ácido acético, e colocamos para agitar, e daí temos uma solução final, né? Logicamente, um processo que a gente faz, que estamos trabalhando atualmente e há muito tempo, é via deep cutting, né? Mas também trabalhamos utilizando spin cut, né? Porque algumas coisas a gente consegue fazer pelo spin. Também fazemos por Dr. Blake quando queremos camadas mais grossas, por exemplo, se quer fazer para uma bateria, com um capacitor, você precisa de espessuras maiores que você consegue utilizando o Dr. Blake, né? Então, depois que a gente tem isso, vamos ao nosso equipamento que temos no laboratório, vai um filme para um tratamento térmico, né? E que isso a gente tem. Então, é, os equipamentos que a gente usa, né? É um potência. Desculpa. Então, os equipamentos que a gente usa, basicamente, é um potenciostato, né? O Autolab, temos outro também que a gente trabalha, né? E o que nós temos de resultado, né? É basicamente esse W3, por exemplo, né? Esse W3 é um trabalho do mestrado de uma aluna que eu orientei lá na pós-graduação da Química. Este aqui é interessante porque foi nossos primeiros esforços, né? Já nos modificamos agora para fazer filme sobre flexível, né? E publicar foi bastante assim complicado porque esta revista assim queria que a gente soubesse, eles assim estavam meio incrédulos se o negócio realmente funcionava. Então eu tive que fazer um vídeo demonstrando para eles que a camada tem boa adesão, fiz os testes da fita, outros testes da adesão, tive que fazer um vídeo e só de fazer depois mandar toda essa informação que os caras decidiram aceitar, né? Então agora nós temos o eletrólito, que já temos uma experiência trabalhando com esses diferentes eletrólitos. Temos este W3 que agora estamos melhorando, um processo mais eficiente. E com o vanádio, que agora vamos a trabalhar, né? Já temos alguns resultados, aí sim nós podemos fazer nosso dispositivo flexível, né? Que é que digamos nosso interesse, porque dispositivos no formato rígido a gente já tem trabalhado. Então, este filme, no caso do nióbio, né, que permite, digamos, do trabalho de 2021, é justamente para ver a coloração. Neste caso, nós trabalhamos, aqui ele dá uma coloração meio cinza. É por isso que é importante nesses trabalhos fazer um estudo de cromaticidade, porque quando a gente fala de uma determinada cor, né, então fala é branco, é azul, mas que tipo de azul? Tem diferentes tonalidades, né? Então a gente faz estudo de cromaticidade para ter melhor reforço. E é isso que eu falava, quando nos esses trabalhos, né, na época da pandemia, né, nós tivemos uma dificuldade, porque não sei como foi em São Paulo, mas aqui no FIPEL fecharam mesmo o laboratório, né? Então, em março de 2020, fechou tudo, fechou universidade, escola, tudo era online. Então, e tínhamos alunos que tinham começado a fazer o doutorado, né? E tinha uma parte experimental. Então, eu falei assim, bom, nós sabemos quanto tempo vai demorar a pandemia, né? Então, eu falei assim, não, vamos fazer que seja algo teórico, né? Então, começamos a resolver, tendo o trabalho da literatura e resolver esta parte, né? Então, nós podemos agora fazer um perfil de concentração, né? Neste caso, nós utilizamos para um regime estacionário. Então, aqui basicamente é um trabalho de resolver esta equação diferencial, com separação de variáveis, utilizando a transformada de Fourier. Mas não sempre é assim. Nós estamos assumindo que tudo é bonitinho, mas pode ser que não seja tão contínuo assim. Então, agora
Nosso esforço agora é utilizando, resolvendo ainda a equação de Fick, mas utilizando já não, já não série de Fourier, senão transformar de Laplace. É um trabalho que geralmente o pessoal, aluno, não quer pegar, porque é muita matemática, o pessoal fuge da matemática, e é impressionante. Eu tenho muita dificuldade em encontrar um aluno para tocar essas coisas de que compreende fazer umas contas, de equações diferenciais, essas coisas, né? Este é um trabalho que nós fizemos para deixar ele para a função do tempo, né? Porque se nós queremos colocar esses dispositivos, ele não vai estar protegido, ele está sempre na intempérie, né? Então, a gente fez um estudo deste contraeletrodo para ver em diferentes condições, se tem, quanto vai de um dia, 2 dias, né? Tipo um simulador que vai para, em condições se tivesse umidade, se tivesse sol, e nós conseguimos demonstrar que mesmo nessas condições, o filme se apresenta favorável, né? Nossa, esta parte do zircônio foi um trabalho bastante interessante, porque dependendo da variação de transmitância, o vanádio ele é um filme amarelinho, né? Então ele tira uma parte da propriedade óptica do dispositivo. Mas o zircônio faz que ele fica um pouquinho mais transparente, né? Então, aí tem já um estudo, que vamos fazer um estudo teórico de Van Gogh, dessas coisas, para entender melhor as transições do porquê ele fica mais transparente, né? E este aqui é o que nós estamos apostando agora, né? É um filme que nós mandamos, ele foi inicialmente aceito, os revisores, mandaram para fazer um monte de perguntas lá, mandamos de volta, então estamos esperando. Em princípio, tinha um pré-aceite, mas estamos esperando o parecer final, né? Então, esta metodologia é bastante interessante, né? Porque nós partimos já do óxido, né? Nós partimos do óxido de vanádio e ele dissolve em peróxido de hidrogênio e colocamos um refluxo e depois agitamos durante 2 horas a uns 60 graus, né? E depois a gente faz a preparação, seja por dip, por spin, enfim. E este trabalho realmente ha sido bastante interessante, por quê? Porque a variação da propriedade entre colorido e descolorido é interessante porque deu bastante, né? Uma variação entre colorido e descolorido significante quando eu coloquei zinco. E nós estamos apostando nisso por quê? Porque ele é barato e muito fácil de se preparar, né? Então é um processo, se com isso você, com esta solução, por exemplo, que trabalhamos aqui, chegando cedo no laboratório, antes do almoço está pronto, né? Então já depois do almoço você já pode trabalhar. E é com esta solução que nós temos que adaptar, por exemplo, em termos de viscosidade, se nós queremos trabalhar por dip, queremos trabalhar por spin, ou queremos trabalhar, por exemplo, fazer camadas mais grossas, por exemplo, para dar aplicações para uma bateria, por exemplo, né? Então, a gente tem que colocar um polímero para aumentar a viscosidade. Por exemplo, estamos tentando adicionar PVA ou algum outro surfactante para poder mexer nessas propriedades, né? Que é o trabalho que vamos falar um pouquinho mais para frente, né? Então, os polímeros que nós trabalhamos, que é o meio do eletrólito, basicamente, pessoal que temos trabalhado, é um polímero que sempre tem como fonte de íons lítio, pode ser próton também, mas o ideal é trabalhar sempre com lítio, porque ele menos, na hora de aplicar o potencial, é, não temos o risco, digamos, de ter um problema de corrosão, né? Com esses materiais, com esses que nós temos trabalhado, né, que utilizamos estes parâmetros e utilizamos esta célula para fazer este nosso porta-mostra que nós desenvolvimos aqui, né? E em cima disto que nós fizemos o desafio de fazer em gel, né? Então nós temos que fazer um porta-mostras que ainda está, cada vez que a gente está fazendo medida, estamos utilizando para poder entender, né? Então, no caso, por exemplo, do PBA com Chantana, nós tivemos um trabalho já, trabalho de uns 5 anos atrás, né? Mas o interessante é que estes filmes têm bastante transparente, né? Não são um material que é economicamente viável. Então, entender estes processos, por exemplo, cada vez que a gente tem sempre um desafio, né? Entender cada vez melhor, não? Nós estudamos inicialmente estas propriedades, hoje estamos entendendo melhor o comportamento dielétrico desses materiais e hoje estamos tentando achar um modelo matemático para esse comportamento dielétrico, né? Não é fácil porque
Aí você vê que a teoria com a prática não sempre bate certinho, né? Aqui temos somente da xantana, que é basicamente um polímero amorfo, né? Aqui o com PVA. E isto aqui, que é o trabalho com goma arábica que fizemos. E o mais importante é que estes polímeros, eles são sólidos, mas nós estamos mexendo na viscosidade para fazer gel, porque gel, nós temos melhores valores de condutividade, né? Temos na ordem, aqui, por exemplo, quando está em função de temperatura, tem 10 a menos 4. Quando ele é gel, né, e a temperatura tem 10 a menos 4. Então, estamos ganhando uma ordem de grandeza aí. E este é um trabalho que o pessoal fizemos com colaboração, no caso da Fabielle. Fabielle foi minha aluna de mestrado e foi fazer doutorado na URGS, né, com o professor o Marcos, né? E é um trabalho que foi pouquinho, foi aceito utilizando eh, este biopolímero, né, a xantana, colocando líquido iônico, né? Um trabalho que ficamos bastante felizes porque foi publicado na Eletroquímica Acta, né? Electrochemical Society, e é uma revista, não sempre estamos de ver para nosso programa que seja um Qualis A1, A2, porque isso é importante, digamos, para nosso programa, né? Outra parte lá, outras aplicações que a gente faz, né, aqui coloquei Santana, digamos, aqui na região sul do Brasil, lá, tem bastante parte de arroz e tem a parte se queima muita cinza, digamos, né? Então o pessoal tenta ver que aplicações se pode dar essa cinza. Ou na região, quando se vai, por exemplo, de Pelotas para Bagé, que é o interior do estado, o candiota onde tem carbono. Então, o trabalho que estamos realizando, por exemplo, no concreto, em caso da Aline, que foi um trabalho inicial, que começamos a fazer os testes, a ideia é se nós colocamos, adicionamos um material, né, as propriedades anticorrosivas dele. Quanto que esse material novo vai melhorar tanto a propriedade mecânica quanto corrosiva. Então, nós fazemos medidas, basicamente de impedâncias, outros tipos de medidas, que nos vai permitir dizer, bom, se eu utilizo este concreto, a probabilidade dele desgastar por efeito da corrosão, porque chuva, enfim, ele vai ser melhor resposta, né? Então, o que nós estamos agora, digamos, o que estamos em andamento lá. SW3, nós temos um aluno que entrou agora, porque todo dispositivo, né, ele tem que trabalhar a temperatura ambiente, tem que trabalhar lá na África, que é extremamente quente, e tem que trabalhar lá, digamos, na Sibéria, que é extremamente frio. Então, a gente viu que não se tem muito trabalho, digamos, de diferentes óxidos, de fazer um estudo difusional em função da temperatura. E é isso que nós vamos fazer agora, né? Entrou agora um aluno para fazer doutorado. Então, esse filme de W3, nós vamos fazer um estudo teórico experimental que vamos fazer desde menos 20, menos 30, tentando ver o sistema de criogenia, até ir 80. Até 80 a gente já consegue. Nosso problema sempre foi fazer abaixo dessa temperatura, né? E também vamos seguir trabalhando estes filmes, porque estes filmes têm demonstrado bastante eficientes, né? E vamos seguir na parte do estudo difusional, porque é algo assim que vimos que tem um futuro nessa parte, né? E essa parte do eletrólito a gente tem trabalhado essa parte, né? Este filme lá do vanádio, utilizando essa rota nova que trabalha já do óxido, né? Nós estamos, uma aluna que começou faz pouco fazer mestrado, mas já depositando em substrato flexível, né? Então, é um trabalho assim que requer bastante, tem que ter muita paciência, né? Esse aluno vai no laboratório, quer que já tenha resultado, vai final de semana já tem que publicar. E não é assim, tem que ter muita paciência. Não sempre as coisas saem, às vezes você vai, equipamento quebra, tem que arrumar, enfim, né? Mas no caso desse aí, depois de muito esforço, nós conseguimos. Porque uma coisa, quando você trabalha com filmes, é adesão. Uma coisa é você ter um substrato de vidro, uma outra coisa é ter um substrato metálico e uma outra uma superfície, digamos, polímero, no caso PET. Não necessariamente ele vai ter a mesma adesão, né? Que foi justamente o problema que nós tivemos com o vanádio sobre o PET. Nós temos que mexer na superfície, né?
colocar ele um silano, né? Um APTS para poder aí sim, depois de colocar esse APTS, a gente fazer a deposição do por spin, né? E essas camadas. Agora sim nós temos é o primeiro semestre da menina também, porque ela tem que levar as disciplinas e tem que ir avançando aos pouquinhos também essa parte, né? Também essa parte que nós estamos interessados, já visando a maior parte lá de fazer o tamanho maior, né? Este é um tamanho de 8 por 8, né? E isso nós fizemos por Dr. Blake, né? Então, a gente sempre vamos tentando, se bem certo, fazemos um tamanho pequeno para a parte, como se diz, do laboratório, mas já pensamos um pouquinho mais para frente se nós queremos aplicar, né? Então, esses filmes ainda precisa melhorar, né? É um trabalho que tem que estudar viscosidade, enfim, né? O que nós estamos trabalhando agora, um novo, que estamos escrevendo um trabalho, né, por isso que está em inglês, estamos fazendo já uma primeira versão, é utilizar esta pectina com PVA já para fazer um gel, né? Então, esta metodologia, basicamente, é o sistema que antigamente, quando não era o gel, era para um fino sistema casting, né? Então, nós já temos, por exemplo, da ordem de 10 a menos 3, né? Então, nós temos um ganho de 10 a menos 4, mas só que nós tínhamos 10 a menos 4 a 80 graus. Nós agora temos a temperatura ambiente a 10 a menos 3, coisa que é um trabalho de doutorado da Rafaela, né? Então, e às vezes também temos um desafio que a gente tem que fazer para o aluno também. O aluno tem que ir para trás, procurar informação, né? Não tem que esperar que o orientador faça tudo, né? O aluno também tem que ir atrás da pesquisa, né? Então, finalmente, eu gostaria de agradecer se nós não tivéssemos o financiamento dos órgãos, né? E no caso do CNPq, a CAPES, que dá as bolsas, agora que retomamos uma maior quantidade de bolsa, aumentou o valor, temos mais alunos vindo para o nosso programa, né? A FAPERDES, que não tem tanto dinheiro quanto a FAPESP, mas também ajuda, né? E as colaborações que a gente tem, né, sinistras colaborações, porque a nossa infraestrutura tem certa limitação, né, mas o esforço de trabalhar é muito grande, né. Mas, então, para isso, a gente já fez uma rede lá para fazer com o pessoal da Química lá na USP, com o pessoal da Unipampa, FURG, com o pessoal da Química ou da Física da URGS, pessoal lá em Paraná, e pessoal do CTI, onde eu fiz um trabalho, eu fiz lá no CTI, lá em Campinas, eu trabalhei terceirizado para HP, fazendo LEDs, né? Foi um trabalho bastante interessante, né? E também aqui, agradecer onde estou trabalhando, na UFIPEL, né? Eu sou professor no curso de Engenharia de Materiais, né? Atuo lá na pós-graduação, tanto no PPG-100 quanto na Química também, e é o grupo na qual nós estamos trabalhando, né? E, logicamente, a gente não consegue isto se a gente não tem os alunos, né? Reconhecimento dos alunos. Boa parte dos alunos que estão agora são novos, né? Que vieram para trabalhar. No caso, o Marco, que fez toda essa parte de simulação, que terminou, agora está como pós-voluntário, pós-doc voluntário. E a Camila, que foi minha aluna de doutorado, que boa parte das publicações com ela, agora ela é pós-doutorado do programa, então ela tem que estar interagindo com outros professores. E os alunos de doutorado, alguns, boa parte são novos, né? Mas temos aqui estes quatro, a Daniela, a Michelle, o Félix e o Adalberto, que é a turma do concreto, né? Então, no caso, por exemplo, da Michelle, está colocando o Félix ele está colocando as cinzas do bambu para melhorar as propriedades mecânicas do concreto, né? No caso do Adalberto, está trabalhando umas cinzas também, né? Mas do carvão, diferente do da Daniele, mas no caso dele nós vamos fazer uma otimização, né? Utilizando a mineração de dados, vamos ver se a gente consegue estudar um pouco mais para trabalhar agora que todo mundo quer trabalhar com inteligência artificial, essas coisas, né? E no caso da Michelle, ela está trabalhando na parte de a influência dos aditivos, né, que vai fazer, e também estamos vendo fazer outra parte, um estudo teórico experimental, né. E a da outra turma aqui do lado das seis meninos aqui, é a casa da Luana, que está trabalhando com GEIS, a Rafaela também. No caso da Michelle é um pouquinho diferente, porque
Ela também é formada da colaboração com o pessoal da matemática, né? E ela fez mestrado lá e agora está fazendo doutorado com a gente. E ela trabalhou muito com trocadores de calor, que é uma forma também de fazer conforto térmico. Então, daí surgiu a ideia, né, com o professor de matemáticas, e se a gente juntar esses dois lados, né? Juntar um dispositivo, uns trocadores, como seria essa junção? Seria que nós vamos ter melhor economia, né? Então, vamos ver. E no caso do Bruno, que ele está fazendo o vanádio, que estamos fazendo para diferentes deposições, tanto por DIP, SPIN, por Dr. Blake e mais para tarde por Screen Print, porque com Screen Print nós queremos fazer algumas estruturas que nós não conseguimos fazer por outra técnica. Né? E o Christian, que esses meninos que entraram agora, que é justamente o Christian que vamos fazer o estudo teórico experimental do W3 do processo difusional. E o Richard vai fazer um sistema lá de dispositivo lá, não de 5, de 6, porque o pessoal usa um sanduíche, né? Mas no caso dele, a ideia é fazer tipo, já não um sanduíche, digamos que o pessoal usa do McDonald's, não uma estrutura que se chama Big Mac, né? Então, já seria como se fossem dois dispositivos em um, né? E para a gente isso é importante porque no caso tanto do Richard quanto a Ana Laura e a Nayara, eles são estudantes do nosso programa, mas eles são uruguaios, né? Isso é coisa que é importante para a internacionalização do nosso programa, né? Isso conta muito para a CAPES, né? Eu acho que isso é bastante interessante. E no mestrado lá, o Andressa, que trabalha um pouco mais com o pessoal ligado para impressão 3D, a Adelaine, que está fazendo o trabalho lá do vanádio flexível, né? E a Ana Laura, que vai trabalhar com o vanádio, a influência das camadas finas que ela vai trabalhar. Vamos colocar uma camada fina de ouro, enfim, outras camadas metálicas, mas bem fininho, né? Bem fininho, assim como a Nayara também. No caso da Renata, é interessante porque ela terminou faz pouco a graduação, né? E ela trabalhou com um polímero que pode ser utilizado, digamos, para fazer embalagem, essas coisas. No caso da Érica, eu oriento ela, né? Ela tem um trabalho de corrosão, né? No caso do Giovanni vai trabalhar com nióbio e o caso do Maurício também que entrou agora que nós queremos também fazer esses dispositivos com nióbio, mas nós gostaríamos que serem vanádio, que seja de nióbio, né? Então, e de C, estamos com alunos, basicamente duas meninas da Química e a Fernanda, que no caso estamos aproveitando o eletrólito da Rafaela e nós estamos colocando grafeno, né? Porque colocando grafeno nós vamos melhorar a condutividade iônica dele. O interesse sempre, quanto mais rápido nós tivermos o transporte de íons, vai ser melhor, né? Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer ao professor Francisco, né? Pela oportunidade de mostrar o que nós fazemos aqui no Rio Grande do Sul, né, na região já bem fronteira com o Uruguai, né, e mais uma vez, obrigado pela oportunidade e obrigado pela atenção. E